O que significa ser humano? Que características em nós nos tornam humanos? Existe uma definição? Como que nós poderíamos definir uma natureza humana? E essa natureza humana, nós procuraríamos como? Haveria uma essência? Seres humanos são seres humanos porque são seres racionais, iluminados pelo conhecimento, iluminados pela razão. Seres humanos são seres humanos pela dinâmica das emoções. Seres humanos são seres humanos pela linguagem. Seres humanos são seres humanos pelas sociedades como elas são formadas? Bom, essa é uma questão para a filosofia e uma questão para a psicologia muito forte, né? O que nos torna quem somos? O que nos define como quem somos? Qual é a nossa natureza? E o existencialismo, essa corrente que nós estamos conhecendo hoje, é uma corrente filosófica que vai falar assim, eu acho que estamos procurando no lugar errado. Eu acho que a nossa procura está sendo o nosso erro. Porque afinal de contas, será que há mesmo uma definição? Será que há mesmo uma essência? Será que há mesmo uma natureza? E então vem a ideia que torna o existencialismo, que é o olhar para a existência. Para o existencialismo, nós não somos algo em nossa natureza e agimos de acordo com o que naturalmente somos. Não há algo que nos define e nós vivemos de acordo com o que nos define. Não tem uma essência ali. A ideia é que nós não nos tornamos quem somos a partir de uma essência que se revela, mas sim a partir dos nossos modos de agir, a partir dos nossos modos de viver, a partir dos nossos modos de existir. Para o existencialismo, então, estudar como somos, buscar compreender como nos tornamos, buscar olhar para como vivemos, é olhar para como existimos. Existimos, como nós falamos no vídeo anterior, não enquanto seres e ponto. Existe um ser e esse ser vai viver. Não, esse ser ele se faz enquanto vive. Ele se torna quem é enquanto vive. Nós existimos como seres no mundo. Então, uma ideia que fundamenta o existencialismo é que a nossa existência precede a essência. É uma inversão. Antes acreditava que temos uma essência humana e essa essência humana nos leva a existir como existimos, a viver como vivemos, a agir como agimos. O existencialismo diz não. Nossa existência precede, ela vem antes. Nossa existência não só vem antes que a nossa essência, mas como somos em essência se torna assim pela nossa forma de existir. E isso pode parecer, como assim? Então não existe nada lá que nos define? Não existe nada lá que é próprio do humano? No contexto histórico em que isso surge, em que essa ideia surge, ela, de alguma forma,
abala ideias de que o humano seria racional, que o humano seria naturalmente bom, que o humano seria naturalmente generoso, de que o humano seria naturalmente sociável, ou de que seria naturalmente agressivo, naturalmente competitivo, naturalmente egoísta, naturalmente destrutivo. O que o existencialismo vai trazer é que não há nada que naturalmente somos. Nós nos tornamos quem somos a partir de como vivemos, a partir de como agimos, a partir de como existimos. E à medida que vamos vivendo e vamos agindo, nós fazemos escolhas. O tempo inteiro é preciso escolher, né? Desde a hora que a gente acorda, decisões simples como o que vou tomar no café da manhã, que música eu vou escutar, que texto eu vou ler, e também grandes escolhas que nós fazemos, que tanto nos angustiam, que tanto nos perturbam. Mas não existe escolha na existência humana a não ser escolher. Nós estamos sempre escolhendo e escolhendo nós nos tornamos quem somos. Fazer o curso de psicologia é uma escolha. Assistir às aulas, estudar sobre os temas é uma escolha. Os interesses, as preferências, se aprofundar é uma escolha. Tirar as dúvidas é uma escolha. Se organizar nos estudos é uma escolha. E as nossas escolhas vão nos tornando quem somos. Então, uma ideia fundamental para o existencialismo é a ideia de liberdade. Não a liberdade do tudo posso, a liberdade do uhul, né? Às vezes a gente acha que liberdade é a liberdade da gente conseguir tudo o que a gente quer, da gente fazer o que dá na cabeça. A liberdade, se eu quero, eu consigo. Isso é a liberdade de poder ter tudo. É a liberdade do tudo posso. Não. A liberdade existencialista é uma liberdade angustiante, que é a liberdade de não há nada definindo a minha existência. Não há nada determinando a minha existência. Minha existência será o que ela será a partir do que eu escolher. Serão as minhas escolhas que farão meu modo de existir, que me tornarão quem eu me tornarei. Então é uma liberdade que vem com responsabilidade e é uma liberdade que vem com angústia. Se nada me define, nada me determina, são as minhas escolhas que me tornarão quem eu serei. São as minhas escolhas que formarão a minha vida e o meu modo de viver. E existe uma ênfase existencialista, então, nas escolhas. Algo que para a psicologia, né, terá todo um acento no sentido de como são as escolhas, como a pessoa se sente em relação às escolhas, como ela reconhece aquelas escolhas como dela, como é o projeto existencial para aquela pessoa, em termos de futuro, em termos de escolhas, né? Como é o modo de escolher de alguém. E o existencialismo, como nós vimos no primeiro vídeo, é uma corrente filosófica que ganha força principalmente no contexto entre guerras, né? Durante e após a Segunda Guerra Mundial. E então toda aquela ideia de que agora nós, seres humanos, éramos guiados pelas luzes da razão, que nós vimos no iluminismo, toda uma ideia positivista de progresso, de ciência, de domínio da técnica, domínio da natureza. O que foi percebido? Que muitos dos nossos avanços científicos e tecnológicos acabaram sendo usados para destruição. Acabaram dando ao humano um poder de destruição nunca visto antes. A Segunda Guerra ela foi avassaladora em termos do quanto uma guerra pode destruir.
Então foi uma filosofia que cresceu à medida também que muitas cidades estavam se reconstruindo depois de uma destruição muito grande. Por isso que às vezes nós vemos que o existencialismo parece uma visão pessimista do humano, destrutiva. Mas o existencialismo não está sendo pessimista. O existencialismo está nos convidando a olhar as nossas formas de existir e como as nossas formas de existir se constroem a partir das nossas escolhas. Então, ao invés da gente ficar procurando uma natureza humana boa, ao invés da gente ficar procurando uma natureza humana má, ao invés da gente ficar procurando definir qual é a nossa essência, vem o existencialismo com a ideia de que a existência precede a essência. Jean-Paul Sartre, em O Ser e o Nada, e outros textos como O Existencialismo é um Humanismo, foi um filósofo bastante de destaque para as ideias existencialistas, e ao longo do curso vocês também aprenderão as influências de Sartre para pensar a psicologia. Uma outra filósofa existencialista que ficou bastante conhecida, não por ser existencialista, mas pelas ideias sobre ser mulher, é a filósofa Simone de Beauvoir. Vou comentar um pouquinho sobre ela no nosso próximo vídeo.